Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa Saúde Animal, todas as quintas-feiras, às 6h30 da manhã, aqui na 95,7 FM. Há 19 anos no ar, há 19 anos no mesmo horário. O programa é destinado aos amantes dos animais, às pessoas que têm esse olhar carinhoso, com os cães, com os gatos especialmente. Aqui nós falamos de homeopatia, terapia complementar, psicanálise, constelação familiar, visão sistêmica, enfim. E hoje eu tenho o prazer de, infelizmente, não receber aqui nos estúdios da Mundial por conta de estarmos ainda nessa condição de pandemia, mas por telefone, a médica veterinária, a doutora Carla Cicarino, pós-graduada em clínica médica e cirúrgica de pequenos animais. Ela é orientadora nutricional em alimentação natural de cães, né? Adoro esse tema, né? Meus pacientes não comem ração também. É reikiana, é teta healer e ela é escritora, autora do livro De Volta Pra Mim, que é uma história super, hiper, mega interessante com o tema reencarnação animal. Doutora Carla, bom dia. Bom dia, doutor Marcos. Como vai? Tudo bem. Então, bom, muito bom estar aqui com vocês. Desejo um bom dia e muito obrigada pelo convite. De nada, Carla. O teu assunto é interessantíssimo. Inclusive, os ouvintes da Rádio Mundial, bem como do nosso programa, eles têm um olhar muito focado nessa questão da espiritualidade, né? A Rádio Mundial tem essa tendência, essa questão, esse olhar, né? Isso é muito bacana, né? Doutora Carla, eu gostaria que a senhora contasse, não muito, porque as pessoas precisam ler o livro, mas falasse de uma forma resumida do que trata a história De Volta Pra Mim. Ok. Bom, na verdade, é um livro que aborda, né, o tema da reencarnação animal, mas que vem de uma experiência pessoal, né? A minha experiência. Então, ele vai contar a história que aconteceu comigo em 2014, quando eu tinha uma cachorrinha, que ela veio a falecer, e ela era muito, muito, muito importante, muito ligada a mim, e eu ligada a ela. E eu não soube lidar com a perda dela, né? Eu sofri muito, como 99% das pessoas que amam seus animais, né, sofrem quando eles se vão. E aí eu tive a ajuda de uma pessoa que canaliza os animais. Ela é uma médium, ela não é brasileira, ela é canadense, que através de um outro contato me indicou, porque eu estava assim completamente perdida. Eu ainda naquela época não entendia, eu sabia, acreditava, os animais possuem alma, os animais talvez reencarnem, mas eu nunca fui a fundo no assunto. Eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada, acreditei em muitas coisas, enfim, mas a hora que aconteceu comigo eu me perguntei, será mesmo? O que a gente sabe, o que a gente não sabe, enfim. Certo. E aí, com a ajuda dessa médium, eu entrei em contato com a energia espiritual dessa minha cachorrinha. Então, no livro eu relato esse contato, que foi através de sessões, né? E aí, quando eu tive a surpresa de que ela retornaria. Então, é a saga desse reencontro também, né? De eu entender um pouco o que acontece do outro lado, como é, como não é, e esse reencontro que a gente veio a ter depois. E aí, no meu livro, eu conto essa história toda. E é uma experiência impactante. Você citou, doutora, o luto que as pessoas têm dificuldade de fazer. Esse tema é interessantíssimo, só isso aí daria 200 entrevistas, né? É verdade. Mas como é que surgiu a ideia de escrever, de passar para outras pessoas essa experiência? Foi assim, eu, na verdade, como eu passei por essa experiência, eu contava
para muitas pessoas conhecidas, amigos, parentes, né, pessoas que acompanharam até a história. E aí, todo mundo, depois que eu contava a história direitinho, falava assim, olha, por que você não escreve? Por que você não conta? Escreve um livro. E eu nunca tinha escrito, eu nunca tinha pensado nisso. E a ideia foi, né, solidificando na minha cabeça, eu falei, ok. Então, eu em contato até, porque eu depois permaneci em contato com essa médium, né, a gente, na verdade, hoje tem uma amizade, apesar da distância. Muitas pessoas entraram em contato com ela depois, até por indicação. Ela mesma falou, você deveria escrever um livro. E aí, depois de muito prorrogar, né, falei, gente, vou sentar e vou escrever. E foi. Eu escrevi o livro, assim, em poucos dias, né? Então, eu falei, eu preciso passar essa minha experiência para mais pessoas, além do meu rol de amizades e familiares. Acho que poder levar essa mensagem ao lugar, assim, aonde puder chegar, sabe? A qualquer coração que precise, que queira escutar essa história, que queira ler, né, saber. Eu acho fantástico essa questão de escrever as experiências, Sim. né? Porque a gente acaba dinamizando aí o livro é livro, né? É É, dessa forma que a gente leva a informação para as pessoas, né? Agora, Carla, como é que você conseguiu? Você disse que é uma médium do Canadá. Como é que você conseguiu o contato? Como é que você chegou até ela? eu tinha uma colega que morava nos Estados Unidos e eu acompanhava, a gente conversava muito através de Facebook, porque ela não é veterinária, mas ela é muito ligada a essa área, saúde animal, e a gente trocava muita informação, né? E aí ela tinha uma cachorrinha, no qual eu acompanhei, ela sempre postando coisas dela, falando, e essa cachorrinha veio a falecer, né? E eu vi o sofrimento dela, assim, contando, eu acompanhei, e poucos meses depois aconteceu comigo. E nesse momento de luto, nesse momento que eu fiquei realmente sem chão, desesperada, eu lembrei dela, fui até ela e falei, fulana, o que você fez para conseguir ir adiante, para superar, né? Porque depois eu vi acompanhando assim que ela estava melhor e tudo mais. E me deu vontade de perguntar. E aí ela falou, Carla, eu entrei em contato com essa médium aqui, eu vou te passar o contato dela. Ela foi fantástica e ela conseguiu acalmar o meu coração, conseguiu dar uma luz em tudo isso, né? Faz o contato com ela. E eu fui até assim, porque eu nunca tinha feito isso, ainda mais não era nem assim próxima, era lá no Canadá. Eu falei, gente, o que eu tenho a perder? E aí eu entrei em contato com ela. E aí foi uma surpresa que só realmente quem tem contato com ela ou lê a minha história entende. Porque foi transformador para mim. Entendi. Que bacana, que experiência linda. Até porque, Carla, esse tema, reencarnação animal, ainda é uma coisa assim, talvez um tabu pela própria filosofia espírita, ou não? Eu acredito que sim. Eu tenho visto, porque exatamente, como eu falei, eu sempre fui muito pelo caminho da espiritualidade, eu sempre fui em busca de muitas respostas, eu sempre fui muito indagadora, eu sempre acreditei no algo a mais. E mesmo assim, eu me vi com dúvidas, perguntando, será que sim, será que não, o que acontece? E eu percebi ao longo desse meu caminho, né, da minha vida, que eu também participei de centros espíritas e tudo mais, que nunca foi um tema muito aprofundado, muito abordado. Então, mesmo assim, pessoas que se dizem exatamente, eu sou espiritualista, eu acredito que os animais têm alma, só que a hora que você chega no momento em que o animal se comunica com você, com ideias claras, uma conversa como se você estivesse canalizando um ser humano que já se foi, ou seja, com
são tantas coisas que na hora a gente tem uns paradigmas que a gente carrega que a gente não percebe, que na verdade eu ainda vejo como um tabu na nossa sociedade, ainda mais nas áreas que falam sobre espiritualidade e tudo mais. E é porque a gente tende a separar, né? Os seres humanos, sim, pode acontecer. E mesmo assim a gente vê isso também na parte humana. Será que existe reencarnação? Será? Imagina na parte animal. Até porque eles não têm o dom da fala, é uma espécie diferente. Então a gente, acho que naturalmente cria isso, né? E por isso que eu achei importante, por isso que eu volto até na questão de ter escrito o livro, porque que eu consiga tocar o coração de mais 1, 2, 3, 10 pessoas, não importa, para ampliar o leque, entender o que é esse mundo, o que a gente não entende, né, todas as possibilidades em relação a esse tema, para a gente abrir, sair da caixinha e falar, tudo é possível, e todos somos iguais, por que não eles reencarnarem, né, se comunicarem, terem suas missões, enfim. Eu acho que a gente ainda precisa muito desvendar essa questão, aprender mais. Na verdade, né, Carla, a gente se acha tão melhor que eles, como se a gente tivesse o direito da reencarnação e eles não, né? Exatamente, como, né, há pouco tempo eram vistos ainda, né, mas assim, eram classificados como coisas, como objetos, nossos pertences. A gente tem uma prepotência que é preciso banir isso da gente, porque até faz com que o nosso convívio, a nossa evolução pessoal seja muito maior. O que diferencia ele de nós? A forma é a única coisa, né? E cada um com sua peculiaridade. A gente precisa, o ser humano precisa cada vez mais entender que todos somos iguais. Diferentes consciências coabitando o mesmo planeta, né? A mesma dimensão. E aí acho que cada um tem o seu caminho, assim como eles também. Mas entender que todos nós passamos pelos mesmos processos, né? E, Carla, uma dúvida. Isso acontece com todos os animais, com todas as espécies, do inseto ao equino, do cachorro a uma formiga? Todos os animais, eles necessitam desse processo para uma aprendizagem? Olha, até hoje, pelo que eu passei a estudar, conhecer, né, ir atrás, o que eu entendi é que todos passam por esse processo, porque são consciências em evolução, né? Você quer dizer que uma mosca amanhã evoluiu para, sei lá, para um camelo, depois para um ser humano? Muitas vertentes espiritualistas, elas afirmam que sim, né? E muitas, assim, experiências. Então, assim, eu vi muitos relatos, aí eu que me aprofundei. Então, assim, todos os animais, até mesmo plantas, passam por processos evolutivos, né? Quer dizer que todos retornam? Depende de muitos fatores. No caso que eu posso falar um pouco mais com categoria, que são os mamíferos, no caso mais assim, os cães, os gatos, os cavalos, esses animais mais próximos a nós, que até nos meus estudos eu já vi que eles escolheram ter um caminho evolutivo junto ao ser humano. Por que eu não tenho em casa um tigre e eu tenho um cachorro, né? Até na linha de evolução deles, eu já vi através de outros médiuns que eu estudei, que se comunicam com animais, que eles escolheram ter um caminho evolutivo junto a nós humanos. Então, no caso, por exemplo, dos cães, dos gatos, dos animais mais próximos, alguns retornam até para nós, outros não. Cada um tem sua missão. E possivelmente, é que não dá para falar em espaço, tempo, futuro, passado, mas assim, uma futura evolução até é possível que um dia
reencarne até como humanos, né? Mas é todo um processo, entre a questão de escolhas, entre a questão de missão, entre a questão... Aí, exatamente, é um outro, um leque enorme que dá uma outra entrevista. Lógico. Esse é um tema bonito, complexo, tem vários olhares, né, para ele, né? Exato. Essa médium que você contactou, que deu origem ao livro e tudo mais, ela tem essa expertise, ela tem essa especialidade, ou ela é uma médium normal, como a gente conhece aqui no Brasil, vários médiums, né? Mas obviamente, percebo que os médiums não olham muito em relação a isso, não tem essa expertise, né? Ela tem? Ela na verdade tem essa conexão com os animais, né? Ela tanto trabalha com os animais em vida quanto pós-morte. E na verdade ela até, eu descobri que ela trabalha até muito mais com animais em vida, ela vai na casa, ela se conecta com o animal para ajudar numa questão comportamental, numa questão assim de alguma doença, problemas, etc. E também ela canaliza os animais que já se foram, né? Ela não faz contato com seres humanos, tanto em vida quanto os que já foram, é mesmo a conexão animal. E ela descobriu isso desde pequena. Ela sentiu isso, ela ouvia, e então ela cresceu com isso, trabalhou, desenvolveu e passou a se conectar com eles. É como se fosse, é uma coisa natural. Eu até perguntei como é que é isso? Sei lá, você ouve uma voz na sua cabeça, o que acontece, né? E assim, a explicação mais próxima que ela conseguiu me dar, porque ela falou que não dá para explicar com palavras, é como se blocos de pensamento, palavras, enfim, viessem, como se ela fizesse um download dessas informações quando ela canaliza os animais, né? Quando ela entra em contato. E às vezes em forma de cenas, de imagens, às vezes de palavras. Então, assim, depende. Até às vezes cheiros, gostos, ela sente de várias formas. E aí ela passa aquilo, né? Ela traduz, vamos dizer assim, aquilo para nós. Então, é uma coisa natural dela desde pequena. Interessante. Quando eu perguntei para você assim, né? Isso acontece com todos os animais, né? Você falou todos os animais e me veio o livro Todos os Animais Merecem o Céu, do Marcel Benedetti, né? Com certeza você conhece, um veterinário. Inclusive, eu coloco como um dos livros que após esse contato, porque aí eu mergulhei nesses estudos, né, é um livro que eu indico no meu livro, do Dr. Marcel Benedetti, que era um veterinário e ele se comunicava com os animais, né? É verdade. Ele esteve aqui no meu programa de rádio, né? Ele fez a passagem há uns 10 anos atrás. E talvez há uns 12, 13, 14 anos no máximo ele esteve aqui no programa. Autor de 8 livros e tal, né? Sim. E dentro dessa linha que você aborda muito bem, né, Carla? Como é importante essa esperança para as pessoas que perdem animais. Eu, como clínico, você também, eu vejo as pessoas tanto em desespero, né? Quando perdem um animal. E você também vê, né? Obviamente. Sim, sim. É uma coisa que eles passaram a ser parte da nossa vida, da nossa família, né? E o amor, eu acho que não tem barreiras. Você tanto ama um ser humano como um animal, que a gente costuma falar, né? Os animais humanos somos nós, os animais não humanos que são eles. Todos somos animais, né? Mas, assim, a gente cria um amor, principalmente porque geralmente a gente convive mais com eles do que com... né? Você tem um animalzinho, seu filho está na escola, seu marido está trabalhando, você geralmente, ou você mora sozinho, enfim, você geralmente passa a maior parte da sua vida com o seu animal. Né? E é uma coisa assim que a gente, na verdade, eles têm muito a ensinar pra gente. Eu costumo dizer que são dádivas de Deus, que são presentinhos para melhorarem a vida, a nossa vida aqui na Terra, tornar as coisas mais fáceis, né? Doutora Carla, quando vem o segundo livro? Olha, na verdade, eu ainda estou pensando. Eu, na verdade, pensei em fazer, talvez,
Porque após o meu livro, eu tive muito, muito retorno positivo de pessoas que me pediram o contato da médium, entraram em contato e fizeram, né, com seus animais e tudo mais, que já se foram. E eu recebi relatos muito bonitos. Eu já pensei até em fazer uma compilação desses relatos e para fazer um segundo livro. Mas ainda tá assim, só no forno. Eu fiz essa pergunta porque eu vejo o quanto é carente esse assunto dentro do mercado literário brasileiro. Eu, por exemplo, só conheço o Marcel e você. Ou tem verdade. Tem outros autores? Eu acho que tem, eu já vi, acho que tem mais 1 ou 2 livros que eu não li, mas que falam sobre isso. Tanto é que no meu livro eu conto a experiência, porque como eu me aprofundei nisso, eu fui em busca de autores estrangeiros. Sim. Né? O único brasileiro realmente que eu citei seria o Marcel, né? O Benedetti. Agora, eu também senti essa falta. Acho que agora, se você procurar, aparece mais 1 ou 2 livros, assim, que não... por aí que você consegue achar, sim. Até talvez produção própria de alguém. Mas é muito difícil. Agora você vai procurar autor estrangeiro, tem muitos contando, muitos relatos, muito livro interessante sobre o tema. Aqui no Brasil realmente é escasso. Interessante. Doutora Carla, como é que faz para adquirir o seu livro? Olha, ele está disponível no site da Amazon Brasil, tanto em formato de capa comum, como em e-book digital, né, que você pode baixar para o Kindle ou qualquer e-book reader. E também porque o livro é da editora Quila, né, K-I-L-L-A. Então, no site da editora Quila também está disponível em formato comum. E em sites online como Submarino, Americana, Shoptime e também, eu acredito, na Livraria Cultura. Que fantástico. Doutora Carla Cicarino é autora do livro De Volta para Mim. O papo tá super, hiper, mega interessante. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu gostaria que você deixasse o seu contato e a sua última mensagem para os ouvintes da Mundial. Ok. Bom, para contato, vocês podem escrever para Carla Vet, né, de veterinária, carlavet@gmail.com. E podem também mandar mensagem, WhatsApp, para o número DDD 11, telefone 97534-3088. E a mensagem que eu deixo aqui para vocês é que sempre, exatamente, não se permitam uma redoma ao redor de nós, né? Abram a cabeça, vejam os animais como nossos companheiros de jornada, né? Saibam que ambos, tanto os humanos quanto os animais, estamos todos em processos evolutivos, todos temos almas, todos temos missões, objetivos, independentemente de qual seja, né? Perfeito. E aprender a respeitar e a ver o animal no mesmo patamar que nós. Sim, são diferentes, porém somos todos iguais ao olhar dessa consciência universal, né? Fazemos todos parte dela. Doutora Carla, muito grato pela entrevista e você retorna mais vezes com certeza. Um grande abraço, viu? Eu que agradeço. Um grande abraço. Muito, muito obrigada. Gratidão. Muito legal. Doutora Carla Cicarino, autora do livro De Volta para Mim, falando sobre esse tema, né? Reencarnação animal, muito interessante. Dicas, críticas, sugestões de pauta, entre em contato conosco, 0 Operadora 11 99639 0089. Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser, no programa Saúde Animal da Rádio Vibe Mundial. Até mais.